Se você tem uma doença autoimune, mas não sabe o porquê, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu vou te explicar todos os processos que ocorrem no nosso corpo para que a doença autoimune venha a se desenvolver e como a gente pode parar a inflamação que gera a doença autoimune. Fala pessoal, me chamo Isabelle, sou estudante de nutrição, apaixonada por saúde e apaixonada por tratamentos naturais para a remissão de doenças. De início, eu quero que você entenda que toda doença ela se inicia no intestino. Sim, no intestino. A partir do momento que o intestino ele deixa de ser saudável e passa a ser um intestino inflamado, é aí que nós temos o início de muitas doenças, inclusive da doença autoimune. O intestino inflamado, ele vai gerar algo chamado permeabilidade intestinal, e é aí que se dá o início de tudo. Mas no caso, o que seria essa permeabilidade intestinal? Vou te explicar melhor. O nosso intestino é exposto a várias toxinas durante o dia. Afinal, ele é o nosso órgão interno que é mais exposto ao meio externo através da nossa alimentação. Mas aí o que é que acontece? Quando ele é exposto a toxinas demais, a nossa microbiota intestinal, que é tipo a cidade que habita o nosso intestino, ela acaba ficando desequilibrada. Em vez da gente ter mais bactérias boas e menos bactérias ruins, nós vamos ter mais bactérias ruins e menos bactérias boas, causando o que a gente chama de desbiose. E essa desbiose vai causar um desequilíbrio numa proteína chamada zonulina. E essa proteína é muito importante, porque ela vai ser como se fosse um porteiro. Vou te explicar melhor. O nosso revestimento intestinal, ele é como se fosse assim. E aí, vou te dar um exemplo. Você come, e aí os nutrientes da sua comida, eles vão ter que passar para a sua corrente sanguínea. Então, o revestimento intestinal, ele vai abrir através da zonulina e vai passar os nutrientes. Mas quando estiver passando, por exemplo, toxinas, ele vai se fechar, para que as toxinas não passem para a sua corrente sanguínea. Só o que é que acontece? Quando a gente tem desbiose, a zonulina, ela vai ficar doida. Então, ela vai deixar todo mundo passar. Vai passar nutriente, vai passar toxina, vai passar bactéria negativa, entende? Então, assim, em vez dele ter uma permeabilidade seletiva, que só algumas coisas passam, agora vai ter uma hiperpermeabilidade. Então, vai passar tudo. Vai passar toxina, vai passar alimentos mal digeridos, e aí eu quero que você foque nisso. Esses alimentos mal digeridos que vão passar para a sua corrente sanguínea são moléculas grandes, que não deveriam estar grandes, deveriam estar menores. Então, a partir do momento que eles estão na sua corrente sanguínea, o seu sistema imunológico vai olhar para aquilo e vai dizer, eu não reconheço isso. Porque ele reconhece a molécula assim, não assim, que é como ela vai. E aí ele olha para aquilo e diz, eu não reconheço, deve ser um invasor, eu preciso atacar. E aí é nesse momento que ele ataca essas moléculas que acontece tudo. Que vai acontecer o que a gente chama de mimetismo molecular. O mimetismo molecular é simplesmente isso daqui. Vamos imaginar que essa molécula grande, ela tem a formação AAB, ok? Formação AAB. Só que o que acontece, gente? Outras células, outras moléculas do nosso corpo vão ter a mesma formação AAB. E aí o seu sistema imunológico, agora ele está com uma visão, que toda vez que ele encontrar uma célula AAB, ele vai ter que atacar, porque é um invasor, entende? Então, o que é que acontece? O seu sistema imunológico ataca aquela molécula grande e quando ele continua a circular pelo seu corpo e ele encontra outra célula AAB, ele vai e ataca. E é aí que se dá o início da doença autoimune. Porque quando ele começa a atacar, por exemplo, o seu endométrio, causa endometriose. Quando ele começa a atacar células da sua pele, causa psoríase. E assim por diante. E aí, eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa tabela que está passando. Como vocês podem ver, a inflamação ela vai começar a nível celular. Então, primeiro, acontece uma inflamação celular, para depois passar para um dano no tecido, depois uma inflamação no órgão, e aí nós temos os sintomas e finalmente nós temos uma doença diagnosticada. Mas, gente, a doença autoimune começou com os sintomas? Não. Como vocês podem ver pela tabela, ela começou desde o dano celular. Por isso eu digo que a doença autoimune ela foi um processo de anos, porque até que um dano celular se transformasse numa inflamação no órgão que gerasse os sintomas, foram anos de inflamação, anos de permeabilidade intestinal, anos de mimetismo molecular acontecendo e desregulando o seu sistema imunológico.
E aí, como vocês podem ver na tabela, a gente não vai ter só a permeabilidade intestinal como causadora da doença autoimune. A gente vai ter 3 fatores: a permeabilidade intestinal, os fatores ambientais e os fatores genéticos, para que uma doença autoimune ela realmente possa se estabelecer no nosso corpo. Eu já expliquei para vocês sobre a permeabilidade intestinal. Agora nós vamos falar sobre os fatores genéticos e os fatores ambientais. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que todo esse vídeo está sendo embasado nesse livro aqui, ó, Como Tratar Doenças Autoimunes. Inclusive, essa tabela eu retirei também desse livro. E esse livro aqui, gente, eu considero ele uma leitura obrigatória para quem tem doença autoimune, porque ele vai te explicar todo o processo, como eu estou dizendo aqui nesse vídeo, e ele vai te falar também como você pode tratar e se curar da sua doença autoimune. Então, assim, leitura obrigatória para quem tem doença autoimune, tá? Esse livro é fantástico, mudou a minha visão. E se vocês quiserem comprar ele, eu vou deixar aqui o link abaixo para que vocês possam comprar, tá? Então vamos lá. A gente já falou sobre a permeabilidade intestinal, então vamos falar sobre os fatores genéticos. Pessoal, eu falei para vocês que o sistema imune, ele começa a procurar formações A-B, né? Dei A-B como exemplo. Aí ele começa a procurar essas formações e aonde ele vê células com essa formação, ele vai atacar. Mas me diz uma coisa, nós temos várias células com esse tipo de formação no nosso corpo. Então, por que a gente não tem inúmeras centenas de doenças autoimunes em todo o nosso corpo? Justamente por conta do fator genético. É o fator genético que vai dizer a cadeia frágil do seu corpo. Por exemplo, eu tenho endometriose, então a minha cadeia frágil é o meu endométrio. Então, o meu sistema imunológico, ele vai atacar o meu sistema reprodutor. Se você tem, por exemplo, psoríase, aterosclerose, ele vai atacar justamente as suas cadeias frágeis, a pele, a articulação, o cérebro. Quem vai determinar isso é o seu sistema imunológico. A doença de Crohn, por exemplo, para o seu sistema imunológico atacar o seu intestino, o que vai dizer isso é o seu fator genético, entende? Então, é o fator genético que vai dizer qual doença autoimune você terá. Doença tipo de Crohn, endometriose, psoríase, aterosclerose, diabetes tipo 1 autoimune, é o seu fator genético que vai determinar. E aí, vamos lá, nós já temos a permeabilidade intestinal, já temos o fator genético, agora falta o fator ambiental. O fator ambiental é exatamente o quê? Aquilo que nós comemos, é exatamente se nós nos expomos ao sol ou não, se nós dormimos as horas corretas, se nós praticamos atividade física. Todos esses fatores, eles vão acabar influenciando na sua microbiota intestinal. Se lembra lá no início, a microbiota que causa desbiose, que causa permeabilidade? Então, esses fatores ambientais vão estar relacionados a isso. Para ter uma microbiota saudável, nós temos que praticar atividade física, nos expormos à luz do sol, dormirmos as horas corretas e nos alimentarmos bem. Exatamente, e a alimentação é o mais importante. Exatamente por quê? Lembra que eu falei para vocês das moléculas mal digeridas? Então, quando você consome alimentos que eles são nocivos para o seu corpo não vai conseguir digerir aquele alimento bem. E aí, justamente, essas moléculas não vão ser totalmente digeridas, causando todo aquele processo que eu falei para vocês. Então, é muito importante que a gente coma alimentos que realmente fazem bem para o nosso corpo, para que o nosso corpo consiga digeri-los 100%, e aí acabando realmente com a inflamação, com a desbiose, com a permeabilidade intestinal e com todo o processo da doença autoimune. E aí os principais alimentos que nós conhecemos, que inclusive ele vai falar no livro, são, por exemplo, a molécula de glúten, que é uma molécula grande e realmente o corpo ele já tem uma dificuldade para ingeri-la. E nós temos estudos que mostram que toda pessoa que consome glúten, ela vai ter, no momento que consome, um pouco de permeabilidade intestinal ali. Então, você imagina, por exemplo, você consumindo ao longo de diversos anos o glúten. Isso acaba gerando realmente um desequilíbrio na permeabilidade intestinal. Então, nós vamos ter o glúten, nós vamos ter também a caseína do leite, são moléculas difíceis de ser digeridas e que vão realmente formar essas moléculas mal digeridas que causam mimetismo molecular. Então, é muito importante, se você possui uma doença autoimune, você evitar esses alimentos, porque evitando esses alimentos que causam mal à sua microbiota, você vai começar a entrar num processo de remissão da sua doença. Da mesma forma que eu estou no processo de remissão da minha endometriose.
A partir do momento que eu retirei os alimentos que fazem mal para minha microbiota, eu vou parar de botar lenha na fogueira da inflamação, diminuindo a inflamação, diminui a desbiose, a gente para de ter causas para que a doença autoimune se desenvolva. Então, você entra num processo de remissão. E aí eu indico muito para vocês que vocês procurem realmente médicos integrativos, que são médicos que vão saber tratar todo o seu corpo, que vão saber os suplementos corretos, vão lhe dizer quais alimentos vocês vão precisar retirar, tá? Porque nós temos um exame que ele chama, é um exame de alergias para você descobrir as suas alergias alimentares, que ele vai ver justamente o seu IgG, tá? E aí, você sabendo ali as suas alergias alimentares, você evita esse tipo de alimento, porque nem sempre, pessoal, é só o glúten ou só a lactose. Às vezes você tem outros alimentos também que não te fazem bem. No meu caso, eu fiz esse exame, eu descobri que eu tenho, por exemplo, alergia a ovo, descobri que eu tenho alergia a cenoura. Então, imagina se eu só tivesse retirado o glúten e o leite. Eu não ia melhorar nunca. Entende? Então, assim, é muito importante esse exame, porque aí você vai saber realmente as suas alergias para o seu organismo, porque cada organismo é um organismo diferente. Eu posso ter algumas alergias, você pode ter outras, entende? Então, é muito importante esse exame para que você saiba quais os alimentos estão sendo inflamatórios para você, para o seu tipo de corpo. E esse era o vídeo que eu tinha para trazer aqui para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixem um like aqui para que ele possa chegar a outras pessoas. E se você quiser ver mais vídeos como esse sobre nutrição e tratamento natural para remissão de doenças, já me segue aqui porque eu vou estar postando vídeo toda semana, tá? E deixa nos comentários ideias de vídeos que vocês gostariam de saber, gostariam de ver. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.